Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Estamos começando hoje o programinha número 21. Hoje é dia 10 de dezembro de 2018. Gostaria, antes de mais nada, como sempre, agradecer a audiência, agradecer as palavras de apoio, de felicitações que ando recebendo nos últimos tempos. Isso só deixa a gente mais ou menos prumado, né? Nessa ideia de contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, desde a década de 80, o que foi acontecendo na história do aquarismo, sob a visão, sobre o acompanhamento da revista Aquarista Júnior, para contar essa historiazinha do aquarismo brasileiro que galgou, vamos dizer, degraus, até chegar aos dias de hoje como um dos grandes hobbies praticados no Brasil. Talvez seja um hobby indicado por todas as pessoas, para todas as pessoas, né, que necessitam realmente de ter vamos dizer, sei lá, uma vida mais tchan, mais tranquila do ponto de vista emocional, psicológico, gratificante, coração mais gostoso, cuidar de aquários, cuidar de peixes, cuidar da biologia aquática, cuidar do entendimento do que existe dentro do aquário, tudo acaba sendo importante nessa coisa do hobby do aquarismo, por isso que é indicado para crianças, jovens, adultos, idosos, terceira idade, pessoas com problemas de mobilidade reduzida, pessoas às vezes com vamos dizer, convalescente de alguma doença, pessoas que se aposentaram, entendeu? Pessoas que estão numa fase da vida em que um entretenimento, uma atividade, vamos dizer, um exercício, uma capacitação motora, um exercício mesmo, acaba sendo importante e o hobby do aquarismo entra como uma sugestão, né? Que a gente procura sempre dar. Vem aí também, a gente já está em fase de elaboração aqui, vamos apresentar nos programas também a história dos produtos aquarísticos nos últimos 30 anos. O que foi sendo lançado, o que aconteceu, os produtos que se destacaram, os produtos que eram novidades para épocas e depois começaram a ter uma distribuição mais tranquila, começou a ter uma produção mais tranquila, os produtos que chegaram do exterior para incorporar essa coisa do aquarismo brasileiro. Então, nos últimos 30 anos, muita coisa aconteceu realmente. E a gente fica contente porque aquela história que eu sempre falo, né? Em 86, 85, 86 principalmente, né? Eu tive o projeto Aquarista Júnior, que chamava, né? Que começou de 86 até 88 como Boletim Aquarista Júnior. Em 87 pintou essa ideia de juntar o projeto numa ideia de revista, né? Que a gente acabou lançando em janeiro de 88, e sempre com essa coisinha de tentar normatizar, tentar jogar algumas regras pro aquarista, jogar algumas regras básicas que seriam importantes. É claro que ao longo dos anos, algumas regras, alguns métodos foram alterando, foram se modernizando, foram se atualizando, porque o mundo atualizou, né mesmo, né? Agora, uma coisa que é bacana, que a gente tentou fazer na década de 80, principalmente, finzinho da década de 80, começo da década de 90, essa coisa de normatização do aquarismo. Então, se você pegar uma regrinha vamos dizer, uma relação de regras daquela época, talvez 95% das regras, dos métodos, das receitas de criação, das normas que você tem que ter na cabeça para conduzir legal um aquário, talvez até os dias de hoje elas são válidas e são importantes do ponto de vista de memorizar na cabeça para que você possa usar no dia a dia conforme a conveniência do momento, entendeu? O importante é sempre você pensar na ideia de observar o peixe, eu já falei em alguns programas anteriores, sempre falo, né? Se você imaginar que nós, humanos, estamos num aquário enorme, que seria o planeta Terra, imagine que o aquário é um planeta, entendeu? Vamos dizer, é um espaço biológico, ecológico, em que nós, aquaristas, somos uma espécie de criador, de zelador. Somos uma espécie de governador desse espaço, vamos dizer, desse habitat. Então, o que acontece? Quanto mais conhecimentos a gente procurar obter para que esse planetinha possa ter uma vida bem estabelecida, vamos dizer, uma capacidade de uma qualidade de vida boa para os peixes, a gente deve sempre pensar. E tudo está envolvido nessas coisinhas de regrinhas, tá legal? Então, o que acontece? Estamos na história do aquarismo brasileiro, entendeu? Já estamos no ano de 1991.
Então já estamos iniciando a década de 90. Lembra que em 90 surgiu essa facilidade de produtos importados de aquarismo começarem a chegar com mais frequência no Brasil. Então surgiram importadores, surgiram atacadistas que começaram a trabalhar com produtos importados, entendeu? Então a facilidade de vir produtos da Europa, dos Estados Unidos, começou a ser um pouco mais facilitada, então incorporou na prática do hobby e tudo acabou realmente dando um boom positivamente. E a gente estava lá nessa época para realmente falar um pouquinho nas revistas as coisas que achava importante. Eu pincelei as revistas 20, que foi uma revista de junho de 91, a revista 21, que foi agosto de 91, revista bimestral, né? Então quando a gente fala junho, é junho e julho. Quando fala agosto, é agosto e setembro, tá? E pincelei também uma coisinha na revista 22. Então vou tentar, nesse programinha de hoje, passar esse tipo de pinceladas nas revistas. Só para você ter uma ideia, lembra que eu falo sempre que é importante do ponto de vista visual, porque a gente só tem a nossa visão. Se você puder até ter uma lupa, compra uma lupa, essas lentes de aumento, entendeu? Procura ser atento ao comportamento e ao hábito dos peixes que você tem no aquário. Um dos momentos mais bacanas de prática aquarística, de exercício aquarístico, é justamente nos momentos das refeições. Quando você dá comida para os peixes, você acaba observando se um peixe é mais rápido, se um é mais lento, se um come mais, se um come menos, se um é agressivo com o outro, se um intimida o outro, se um é mais frágil e fica no cantinho. Então é aí que o aquarista tem a oportunidade de saber se a comida flutuante é legal, se a comida flutuante, mas que começa a afundar, é legal, se é interessante dar uma comida que afunda, ou se é interessante dar uma pastilha que afunda para chegar mais próximo daquele peixe mais tímido. Então tudo acaba sendo importante na parte visual. E as doenças dos peixes, muitas delas a gente acaba observando no visual, entendeu? Então o aquarista tem essa facilidade, principalmente os aquaristas que os anos vão passando e vai ficando mais experiente, né? Mais prático, né? Então o que acontece? A doença dos peixes sempre esteve entre uma das, vamos dizer, das ideias, das atividades e das ações que a Aquarista Júnior fez. E eu pensei aqui uma coisa na revista 20, cara. É verdade que a gente já fazia, página 17 e 18, deixa eu ver se eu acho. 17 e 18. Nós fizemos uma matériazinha, tá vendo aqui, ó? Doença dos peixes. Tá legal? Pode ver que é um gráfico que vai mostrando o quê? Duas características importantes, que é as causas, né? Pode ser por doenças, que o peixe às vezes pega alguma doença, ou pode ser uma não adaptação no aquário. Então, na tua observação diária, conforme você observou direitinho, você vai para um caminho. Se você percebeu que é doença, o corpo está com um buraquinho, o corpo está com pontos preto, ponto branco, ponto vermelho, algumas escamas estão eriçadas ou vamos dizer, desintegrando, uma parte do corpo está mais opaca. Então aí, vamos dizer, inicialmente assim, no visual, doença que atacou o peixe. Ou às vezes é por mal adaptação. Você comprou um peixe há pouco tempo, ele mudou o comportamento, ele não come, ele está mais apático, tudo. Então é por má adaptação no aquário. E conforme vamos dizer, você localiza na tabelinha o problema, você tenta, vamos dizer, como evitar. Então, na época, a gente fez essa tabelinha para ajudar o aquarista justamente com essa coisa de não achar que tudo fica doente. Às vezes é uma má adaptação, então com procedimentos simples, o aquarista consegue condicionar legal o seu aquário. Principalmente ligada, né? A água está sempre ligada com a cor, ligada com o cheiro. O aquarista com o tempo vai tendo aquela sensibilidade de nariz ele entra no ambiente, ele já sabe se o aquário está com um cheirinho legal. Todo aquário tem um pouco de cheiro, isso é uma verdade, entendeu? Então não pensa que o aquário vai ter cheiro zero. A temperatura da água, que às vezes dá uma oscilada muito brusca, isso acaba fazendo mal para o peixe. E a movimentação da água, que às vezes o aquarista tem aquela mania de achar que quanto mais movimentada a água, mais filtragem o aquário acaba tendo. E às vezes na prática não é bem assim que funciona, tá legal? Tem peixes de água mais moderadamente movimentada que acaba sendo efetivo. E os filtros, para funcionar biologicamente também, não precisa ter uma movimentação muito rápida da água passando pelos materiais filtrantes, tá legal? Então o que acontece? E na página, na outra parte, a gente fez uma relação de 14. 14, uma tabela, né?
Dá para ver aqui, ó? Uma tabela com 14, vamos dizer, doenças que poderiam surgir no peixe e você poderia facilmente fazer um diagnóstico e tentar realmente uma via de tratamento, uma via de condicionamento da água para ajudar a manter, vamos dizer, o seu aquário mais saudável. E se o peixe estivesse muito adoentado, aquela coisa, então sempre a sugestão foi essa coisa de separar em aquário hospital, fazer a tentativa de um tratamento isolado, né? Então o que acontece? A preocupação da Aquarista Júnior sempre esteve com essa coisa de preservação. Então lembra que eu falei nos programas anteriores, eu durante um tempo que eu trabalhei em metalúrgica, trabalhei nessa coisa de comissão interna de prevenção de acidentes, e a gente aprendia muito nos cursos, nas palestras que davam, essa coisa de você tentar visualizar a prevenção. E aí, quando eu entrei nessa onda de aquarismo, de revista Aquarista Júnior, eu falei, poxa, todo aquele ensinamento de primeiros socorros, de atitudes preventivas, vamos tentar puxar para o aquarismo para a gente prever. Então você precisa ser uma pessoa em sua vida mesmo, né? Você vai passear num lugar, opa, faz uma previsão do que pode acontecer numa, vamos dizer, algum probleminha, para que você possa facilmente ter uma solução ou imaginar uma solução que você teria para um problema que você vai ter numa pequena viagem, por exemplo. Entendeu? Mesma coisa, furou o pneu, de repente você fala, puxa vida, eu saí de casa e não reparei que não tinha chave de roda, sabe essas coisas? Então, no aquarismo, a gente tentou puxar essas coisas de segurança, essas coisas de prevenção na parte do aquarismo. E essa parte de doenças, de acomodação do peixe no habitat, acaba sendo uma das principais, realmente, motivadoras dessa coisa da prática do aquarismo, tá legal? Então nessa revistinha, olha só, em junho de 91, hein? Também em junho de 91, eu marquei aqui, ó, na página, deixa eu ver, revista 20, página 19, criação de minhocas. Tá vendo aqui a matéria que eu fiz? É claro que eu pensei na criação de minhocas como alternativa alimentar para os peixes. Lembra que nos programas anteriores eu falei daquela ideia de programa de campanha Prolips, né? Que era o quê? Sugestões vamos dizer, de alimentos vivos que pudessem ser oferecidos para os peixes tidos assim como carnívoros ou como adoradores de alimentos vivos, né? E o que acontece? A alternativa alimentar para peixe, a gente fez uma matériazinha sobre justamente minhocas. Tá legal? É claro que essa matériazinha também dá margem àquela coisa que o cara pode, vamos dizer, até produzir humus, né? De minhoca. E esse humus poderia ser até comercializado na época, né? Hoje já tem uma produção grande de humus. Na própria horta da sua casa, próprio jardim da sua casa, ou oferecer até para a floricultura do seu bairro. Tá legal? Isso na revista número 20. Quando foi nessa mesma, em junho de... Deixa eu mostrar a capa, né? Essa daqui foi a revista número 20, tá legal? Quando foi na página 20 e 21, olha só quanta coisinha, aquilo que eu falo sempre. A gente sempre se preocupou em quê? Em criar pitacos, em criar, vamos dizer, regrinhas, norminhas, vamos dizer, atitudes para o aquarista, ele se ajeitar direitinho no hobby do aquarismo. E quando foi na página 20 e 21, eu gosto até de falar, eu via realmente em alguns aquários públicos essa ideia do chamado mini rio. Eu comecei a chamar de mini rio. Mini rio o que era? Um aquário baixo, um aquário comprido, o mais comprido possível, e uma bomba, um filtro, alguma coisa que tivesse numa das extremidades, em que a saída de água saía na posição laminar, né? Próxima da flor da água, um pouquinho abaixo, né? E o que acontece? Dava ao ambiente do habitat do aquário uma espécie como se fosse um pequeno rio, uma pequena correnteza de rio. Então, na época, eu comecei a chamar de mini rio. Nós fizemos na revista, nessa revista número 20, uma matéria sobre a ideia do mini rio e principalmente colocando para a época os peixes que existiam mais comumente assim nas lojas,
a ideia, vamos dizer, de opção, né, de habitantes, o Paulistinha, o Dânio, essa família essas variedades de paulistinhas que têm habilidade de nadar próximo da superfície e gostam de uma pequena correnteza. Não precisaria ser uma correnteza muito forte, tá? Então, uma pequena correnteza para dar a ideia de um pequeno córrego. Então, você colocava um cascalhinho embaixo, colocava algumas pedras para dar um tipo vamos dizer, uma batida da correnteza lá, algumas plantas que ficavam boiando, algumas que pudessem ficar, como se diz, enraizada, mas, vamos dizer, debruçada na superfície, algumas que cresciam um pouco mais, tipo essas plantas de jardim, jiboia, aqueles lírio da paz, copo de leite, você podia plantar, elas poderiam até sair um pouco fora d'água, o caule, né, sairia fora d'água, então dava um aspecto como se fosse uma beirada realmente de rio, visto, vamos dizer, lateralmente, entendeu? Então, nós fizemos essa matériazinha na revista número 20, quando foi na 21, até marquei aqui, ó, página 13, deixa eu ver, papapê, nós fizemos aqui um esqueminha, dá pra ver aqui, ó, dependendo do aquário, não sei se dá para ver aqui embaixo, ó, tem até uma ilustraçãozinha de uma carpa. Se ele não fosse tão baixo e comprido, essas carpinhas pequenininhas ficariam muito bem, porque elas gostam do pouquinho de correnteza. Então, o que acontece? Na época, a gente já tinha essa coisa de ideia de oferecer o quê? Sugestões decorativas para, vamos dizer, ideias de habitat, vamos chamar assim. Durante muitas revistas, isso ao longo dos anos, eu até, por exemplo, eu fui muito assim de colocar ideias na revista, essa que é a verdade. Então o que acontece? Vamos dizer que eu estou passando num prédio e de repente o prédio tinha um laguinho na frente, um chafariz, alguma coisa. Eu fotografava o chafariz, não tinha peixe o chafariz, às vezes só água, aquela coisa toda. Só que aí, através da foto do prédio X, eu dava uma sugestão de, vamos dizer, montagem de habitat para aquela condição. Fizemos isso até uma vez com um quadro, né? Um quadro do... Como que chamava um quadro? Não vou lembrar como chama. Era um quadro que tinha degraus e era, como se diz, Monet, acho que é Monet? Sei lá, não vou lembrar o nome. Entendeu? Que o que acontece? Eu peguei o quadro, vi uma foto bonita e através do quadro fiz uma sugestão de como o filtro poderia estar, onde poderia estar, o que poderia usar, onde a água entraria, onde a água saía. Em tudo através do quê? De esquemas, justamente aquilo que eu falo sempre. Como eu fui projetista de máquinas, então essa facilidade de desenhar, de fazer esquemas, eu acabei sempre tendo. Então, sempre eu fazia uma plantinha, um desenho esquemático assim, para o aquarista ter ideias. Então, às vezes acontecia de você pega uma ideia aqui, pega uma ideia ali, soma com aquilo aqui, soma com aquilo aqui, e formata, né, a tua ideia pessoal de montagem de aquário, entendeu? Então, nessa revista 2021, a ideia era justamente você criar na sua casa, ou em um ambiente de trabalho, no ambiente de exposição, essa coisa de montar uma sugestão de mini rio. Olha que bacana, cara. Isso daqui, revista 21, agosto de 1991. Faz muito tempo, cara. É muita coisa. Quando foi na revista 20, uma coisa que eu gosto de falar também, essa evolução que começou a ter com relação principalmente essa palavra filtragem no aquário, começou a surgir o quê? A facilidade de intercâmbio entre aquaristas brasileiros, aquaristas europeus, aquaristas asiáticos, claro, né, os aquaristas norte-americanos. Então a gente começou mesmo como revista, receber uma série de publicações de coisas de outros países, né, que a gente brasileiro, né, cara, terceiro mundo, né, nem sabia direito. Então começou a surgir no Brasil, vamos dizer, sugestões de sistemas de filtragem. Foi quando começou a surgir no comecinho da década de 90, e eu peguei aqui uma revista que a gente acabou marcando. Revista 20, junho de 91. Voltando à revista 20, página 27 e 28. Então, na época, o que acontece? Hoje, se fala muito dessa coisa de sugestões de filtragem. E a gente fez um pequeno comentário sobre o sistema de filtragem dry wet, que estava começando a ser usado aqui no Brasil, dry seco, wet molhado. Então o princípio
vamos dizer, das trocas gasosas, vamos chamar assim, da eficiência das bactérias, estava justamente da parte filtrante, que na época era biobol, né? Que usava muito, a parte filtrante ficar fora d'água, simplesmente com a água passando, molhando ele. Entendeu? Então a parte seca, vai, que começou a chamar. Isso daí, vamos dizer, teoricamente se dizia que as bactérias ganhavam uma carga de oxigênio maior e com isso vamos dizer, a eficiência biológica no ambiente do aquário seria fortalecida. Então em 1991, na revistinha de junho de 91, a gente começou a comentar, depois em várias edições, assim como a anterior a essa, que eu pensei essa, pode ser que tenha até alguma matériazinha sobre Dry Wet, que começou nessa época mesmo, né? O Dry Wet começou nessa época do comecinho dos anos 90, né? A se popularizar, principalmente entre os aquaristas marinhos, principalmente, né? Então, o que acontece? A gente fez questão de, durante várias edições, publicar algum pitaco, vamos dizer, alguma ideia do que era o princípio do sistema Dry Wet, assim como a gente apresentou também o princípio de vários sistemas de filtragem, que a ideia é sempre essa: pegar a carga orgânica do próprio aquário, fazer uma filtragem mecânica, essa filtragem mecânica, eventualmente você faz uma troca, né? Então seria, vamos dizer, a filtragem mecânica fica na lã, você troca a lã ou lava a lã, entendeu? Não precisa trocar toda hora. Lavou, colocou de novo, e aí o que acontece? O excesso sai na lã. O que fica de detrito, essas coisas, acaba sendo utilizado pelas bactérias naquela coisa de transformação bacteriana, entendeu? E tudo acaba sendo saudável para o aquário. Isso na revista número 20, porque a gente achava importante o aquarista ter essa ideia de que o aquário, além de peixes e plantas, que é o mais visual, tem todo um mundo, como se diz, um mundo mini e micro, vamos dizer, no aquário, entendeu? Então, quando você está lavando um cascalho, por exemplo, você está lavando um aquário, vamos dizer, uma troca que você está sifonando o fundo, além de você estar jogando, entre aspas, sujeira fora, você está jogando vamos dizer, uma riqueza bacteriana no ralo da pia ou do tanque fora, entendeu? Então por quê? Porque essa vida existe. Até a gente, quando mexe com aquário, não sei se vocês percebem, né? Você fica com a mão meia, não digo formigando, mas fica um pouquinho, vamos dizer, quem tem a mão mais sensível, né, fica assim um pouquinho meio incomodado com aquilo. Depois, é claro, durante vamos dizer, os cuidados que você está tendo com, vamos dizer, lavagem de solo antigo, troca parcial de água, essa coisa, lava bem a mão, com sabonete mesmo, pode ser um sabonete neutro, lava bem a mão antes de comer alguma coisa, ou colocar a mão na boca, aquela coisa, tudo é bom, tudo é preventivo, aquela coisa, né? Vai mexer no aquário, toma um café antes, ou toma um copo de água, um copo de refrigerante antes, depois mexe. Não fica durante esse serviço mexendo, ou com o filho pequeno junto, mexendo na água, aquela coisa toda, que tudo são bactérias, existem as boas, claro, né? Mas tem aquelas bactérias que podem causar algum desarranjo na pessoa, tá legal? Então, na revista 20, falamos sobre isso. Quando foi na revista 21, lembra que a gente está fazendo um grupo de pesquisa sobre os peixes, uma tabela, né, um tabelão, sobre os peixes, eu falei já nos programas anteriores, um grupo de pesquisa que pretendia ajudar esses trabalhos de relação mesmo, que talvez até no futuro o IBAMA se aproveitou disso, as leis ambientais começaram. A gente acabou dando pitaco, não que tenha ajudado, mas quando foi na revista de agosto de 91, de novo nessa revistinha 21, a gente apresentou naquele grupo de pesquisa que estava finalizado, mais ou menos, os peixes marinhos da costa brasileira, nós colocamos uma tabela, quase uma tabela conclusiva, né? Uma tabela preliminar, conclusiva, que foi na página 6. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui, tá pequenininho. Dá para ver aqui, ó. Tinha mais ou menos uns 100 peixes de água, os peixes marinhos. Falando o quê? Principalmente caracterizando eles. Vamos dizer,
os hábitos alimentares. Então a gente fez uma tabela de quase 100 peixes marinhos da costa brasileira, falando sobre a iluminação que gostava, o comportamento, a decoração do aquário como que podia ser, o nível de localização que eles gostavam de nadar no aquário, a temperatura, o quanto que crescia. Então a gente fez uma tabela com mais ou menos 100 peixes, dando essa ideia dos peixes marinhos da costa brasileira com suas principais necessidades no aquário. Então, quer dizer, foi a revista que marcou essa coisa de começar, lembra que eu falei nos programas anteriores, começar a querer ajudar os aquaristas marinhos no fortalecimento do hobby para eles, porque o aquarista marinho era um grupo menor do que o aquarista normal de água doce, só que eles eram mais estudiosos, vamos dizer, preocupados com essa parte biológica, porque qualquer bobeirinha o aquário marinho acabava dando problema. Então a gente quis ajudar de várias maneiras. Então nas revistas fomos formulando matérias, artigos para ajudar essa turma. E na revista 21 surgiu essa ideia da tabela que a turma acabou gostando bastante, acabou se inteirando bastante. Nessa mesma revista 21, lembra que eu falei que a ideia nossa é sempre ajudar vamos dizer, o aquarista a saber o que ele precisa fazer no dia a dia do aquário. Então, puxa, o que precisa fazer? Eu, como projetista, tinha aquela coisa de sempre estar olhando manuais técnicos de máquinas, informações de normas técnicas de equipamentos que se usavam, dizer, parafuso, essas coisas. Então a gente resolveu fazer uma tabela de equipamentos. Veja só. Dá para ver? Uma tabela de equipamentos, tanto usado no aquarismo de água doce, e uma tabelinha ao lado, usado no aquarismo marinho. Entendeu? Para que tudo isso? Para a pessoa que vai ter um aquário, por exemplo, ela possa saber, não que ela precise comprar todos esses equipamentos, claro que não. Ou equipamentos, toda essa coisa de acessórios também, aquela coisa. Mas seria o quê? Coisas importantes explicando o porquê de cada procedimento ou cada equipamento que você tem no aquário e para que ele serve, para que ele é importante, para que ele é necessário em alguns casos ou não. Então, essa tabela de equipamento seria como se fosse, vamos supor, uma ficha que o cara, vamos dizer, vai guardar numa gaveta, aquela coisa, uma revista que ele vai guardar, e vai saber que cada produto que ele usa no aquário, tipo assim, aquecedor, para que serve? Vamos dizer, é bom o aquário pequeno, tampa de vidro, cola de silicone, bujão de água, para reservar água, móvel de maneira, luminária incandescente, luminária fluorescente. Então, tudo aquilo que o aquário precisa ter como equipamento, ou pode ter, e para que serve, em qual necessidade serve. Isso daí também acabou servindo, ao longo dos anos seguintes, para esse pessoal, ou lojista, ou funcionário de loja, né? Ou pessoa independente mesmo, que começou a fazer o quê? O trabalho de manutenção nos aquários residenciais ou nesses aquários que ficam em comércio, em lugares públicos. Então contratava a loja ou contratava o profissional que iria lá uma vez por semana dar um tapa no aquário lá. Então o que acontece? Nós fizemos até o que acontece? Uma tabela, essa tabela diz também, nas manutenções periódicas use no caso da água doce, e use no caso do aquário marinho. Então, o que acontece? Foi uma tabela que durante esse tempo que a gente acabou lançando ela, ajudou muito essa parte, vamos dizer, técnica aquarística, entendeu? Hoje você lê a tabela, você fala, puxa vida, ração em grão ou pellets, é bom para aquários que possuem peixes de fundo. Então você fala, puxa vida, por que o grãos? Porque mesmo que o grão, hoje em dia tem grãos que afunda, né? Então o que acontece? Peixe de fundo. Se o grão não afundava, porque na época não afundava, então você colocava num copinho de água, estou dando só um exemplo, né? Colocava num copo d'água, ele dava uma inchada, e depois com a própria, vamos dizer, colherzinha, você dava um tipo de uma esmagadinha dele dentro do copo com água mesmo, então ele já afundava. Era o momento de você colocar no aquário, ele ia afundando, 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 caindo próximo da boca, vamos dizer, de um bagre, de um peixe de fundo, de um cascudo, e ele acabava subindo rapidamente em cima do grão e acabava assimilando como alimento. E são dicas que a gente procurou dar nessa fase, né, no caso aqui, revista 21, agosto de 91. Puxa vida! Hoje é o dia das pinceladas de alguns artigos que acabou sendo, vamos dizer, que acabou sendo importante para essa coisa do aquário, vamos dizer, essa coisa que ajudou a turma, né?
Entendeu? Deixa eu ver aqui que eu marquei também aqui o negócio. É muita coisinha, porque como eu tô fazendo a história do aquarismo, né? Recapitulando a história do aquarismo brasileiro nas últimas 3 décadas, então eu estou folheando revista por revista e acaba até relembrando de algumas coisas, às vezes a gente acaba até esquecendo o que escreveu, entendeu? E isso que acaba sendo, vamos dizer, bacana essa coisa do ponto de vista, né? De ajudar as pessoas, de fazer o escrever alguma coisa que puder. Então sempre fui muito de anotar sugestões, pegar dica de lojista, escutar, sempre fui um bom ouvinte, né? Então, por exemplo, pode ter certeza que se você mandar para nós alguma sugestão, ela vai ficar guardadinha num cantinho e vai ficar lá reservada, é verdade. Se um outro aquarista manda às vezes a mesma solicitação, a mesma dúvida, opa, na terceira vez já é feito um artigo para esclarecer. Então, ao longo de 30 anos, a revista Aquarista Júnior foi esclarecendo essas dúvidas, essas coisas que a gente foi observando que o mercado precisava. Tá legal? O programinha de hoje era esse. Pequenas pinceladas. Eu queria desejar uma boa semana a todos. Que Deus abençoe toda a família, todas as pessoas que você admira e gosta, entendeu? Na próxima semana estaremos aqui. Contatos nossos. Quer mandar alguma dica, alguma perguntinha, alguma solicitação? O e-mail aquaristapeixe@uol.com.br ou pode mandar também o WhatsApp 11 DDD 97422 7856, tá legal? Estaremos aqui realmente elaborando cada programa para agradar você em cheio. Hoje foi umas pequenas pinceladas das revistas, acabou só dando para falar 20 e 21, tá legal? Boa semana a todos, estamos entrando aí no mês de dezembro, mês do Natal, mês das festas. Vamos firme, tá legal? Até a próxima segunda, valeu, tchau, tchau.